pessoal, hoje eu quero falar sobre a periculosidade, um tema de direito material. Ocorre periculosidade quando as condições de trabalho põem em risco a vida do trabalhador. O bem jurídico violado é a vida. Há um risco acentuado de morte ou esse trabalhador está no chamado perímetro de risco. Isso está previsto no artigo 193 da CLT. Então, quem trabalha com combustíveis, explosivos, energia elétrica em alta voltagem, mergulhadores de profundidade e outras categorias esparsas na lei tem direito ao adicional de periculosidade. Eu incluí alguns, fiz uma pequena lista. Segurança patrimonial e pessoal, por exemplo, o vigilante, artigo 93, inciso 2. O trabalhador em motocicleta, o motoboy, artigo 93, inciso 2, parágrafo 4º. Só não confunda o motoboy com, digamos, um comerciário que utiliza a motocicleta própria para ir ao trabalho e dele retornar. Nesse caso, ele não tem direito ao adicional por essa razão. O bombeiro civil, a Lei 11.901 de 2009, artigo 6º. Os frentistas têm garantido esse adicional pela súmula 39 do TST e trabalha com radiação ionizante ou qualquer substância radioativa acima dos limites de tolerância. Isso está na OJ 345 do TST. Quem trabalha nessa condição mais gravosa tem direito a um adicional. Isso está previsto na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 23. Então, esses profissionais recebem o chamado adicional de periculosidade, que é de 30%. E qual é a base de cálculo? É sobre o salário base. Sobre o salário básico. Esse percentual de 30% não pode ser suprimido nem reduzido. É possível, em acordo coletivo ou convenção coletiva, majorar esse percentual, mas nunca reduzir. E onde está essa proibição? No artigo 611b, a linha 18. Se e enquanto o adicional de periculosidade for pago, ele integra o salário para todos os fins. Isso está na súmula 132 do TST, então ele deve ser observado, considerado, aglutinado ao salário para fins de 13º salário, de férias, FGTS, entre outros direitos. Contudo, esse adicional é pago em caráter precário, se e enquanto a situação de fato perdurar. Portanto, se esse empregado é transferido para um outro local, no qual não haja risco acentuado de morte, ele perde o direito ao adicional, né? As condições de trabalho se modificam, ele perde, eventualmente, ou pode acontecer, perder o direito ao adicional. A apuração da condição perigosa para fins de pagamento adicional em juízo é feito por perícia. É verdade que, em alguns casos, a perícia é desnecessária. Uma das hipóteses são esses profissionais que eu acabei de listar para você, porque isso está previsto em lei, então torna desnecessária a realização da perícia. E há pelo menos uma OJ e uma súmula também que dispensa a perícia. A OJ 385 do TST, ela diz que numa construção vertical, um prédio, que haja armazenamento de combustível na base em volume superior ao previsto em lei, permitido em lei, líquido inflamável, isso faz com que todas as pessoas que trabalham naquele prédio tenham direito ao adicional de periculosidade. A justificativa é que se houver uma explosão, esse prédio vem a colapso e, portanto, todos com um potencial de morte muito elevado. O outro caso é quando o empregador já faz o pagamento espontâneo, está na súmula 453 do TST. Ora, se a própria empresa já faz o pagamento, é prova maior que ela reconhece a condição perigosa, portanto não há necessidade de perícia. Nesse caso, provavelmente vai se discutir o percentual que a empresa paga, o valor que ela paga ou a base de cálculo, mas perícia de fato não é mais necessária. De acordo com a OJ 259, esse adicional de periculosidade integra a base de cálculo do adicional noturno. E por que isso? Porque não é pelo fato de eu trabalhar à noite que o local deixa de ensejar risco de morte, risco acentuado de morte. Isso não vai acontecer apenas de dia, também acontece à noite. Portanto, o adicional de periculosidade compõe essa base no qual vai se incidir o cálculo do adicional noturno. Exposição intermitente, que o tribunal diz, se você entra em um local que é perigoso, sai, depois retorna, volta de novo. Então, isso não exclui o direito adicional. Você tem direito a receber sim. Agora, no caso de exposição eventual, e o que seria exposição eventual para o TST? Ele fala que é o fortuito ou mesmo habitual. É feito por um tempo extremamente reduzido. Claro que você tem que ver no caso concreto. Mas nessas duas hipóteses, que o TST chama de exposição eventual, isso exclui, retira o direito ao adicional, de acordo com a súmula 364 do TST. Outra coisa interessante é que, em tese, um local pode ter agente insalubre e ser perigoso, mas a lei proíbe o acúmulo de ambos os adicionais. Está na CLT, artigo 193, parágrafo 2º, e no IRR, julgado pelo TST 239-55/2011. Ambos dizem exatamente isso, não é possível acumular, receber os dois adicionais. Então, nesse caso, vai se optar por aquele que seja mais vantajoso para o trabalhador, que geralmente é a periculosidade.
Por fim, de acordo com a súmula 361, não é possível o pagamento proporcional ao tempo de exposição a risco na periculosidade. Qual é essa tese? Alguns empregadores começaram a comprovar e pagar proporcionalmente a periculosidade. Por exemplo, o indivíduo ficava metade do tempo em local perigoso e a outra metade em local sem nenhum risco. Então, os empregadores começaram a urdir essa tese e pagar metade do adicional de periculosidade. Essa tese não vingou junto ao Poder Judiciário. Por que não? São dois motivos. Primeiro, não há previsão legal de pagamento proporcional. Segundo, fatalidade não tem hora para acontecer. A morte não vai chegar justamente na época, no momento em que o indivíduo não está num local que seja perigoso. Então, não se justifica essa atitude do empregador. O pagamento tem que ser feito integralmente. Espero que tenha sido útil para você e, como sempre, estude e faça mais pelos seus clientes.